Olá, irmãos, boa noite. Deus abençoe, o reino de Deus seja sobre nossas vidas, né, no nosso coração, que você possa ser abençoado, que essa palavra que eu vou estar ministrando aqui nesse momento possa falar conosco, né? Essa passagem da Bíblia que eu quero falar com vocês é de Lucas 22, o versículo 54, que diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe, né? Foi quando Jesus foi preso ali, né, que os discípulos se afastaram, e principalmente Pedro ali naquela hora, né, se afastou ali do Senhor. E diz a palavra que ele seguia de longe, né? Com certeza ele andou um pouco atrás quando ele foi preso, se esquivava, se escondia ali no escuro, no meio das pessoas, para que ele não fosse reconhecido, né? Ali como um seguidor do Senhor Jesus. Eu achei muito interessante quando eu li isso daqui, porque hoje, se nós olharmos para nós aqui, nós vamos ver muitas pessoas seguindo Jesus de longe. Muitos que se dizem cristãos, que estão dentro de igrejas, de denominações, de grupos de oração, muitas vezes segue Jesus de muito longe, né? Não está tão próximo assim do Senhor Jesus, como Pedro ali naquele momento, né? Seguiu de longe. Mais adiante a gente vai ver que Pedro negou Jesus. E mais adiante a gente vai ver que ele mentiu, né? Dizendo que não conhecia o Senhor. Então, quando a gente segue de longe o Senhor Jesus, pode vir nas nossas vidas erros. A gente pode começar a cometer erros, a gente pode até começar a negar Jesus, a gente pode inclusive começar a mentir para a gente poder resolver certas situações. Seguir de longe, qual que é a consequência disso? Que compromisso que Deus tem com aqueles que o seguem de longe, com aqueles que não têm uma vida íntima e pessoal com o Senhor Jesus, né? No reino de Deus, com as coisas do Senhor aqui na terra. E quando você segue de longe, então, geralmente você começa já, muitas das vezes, em algumas situações, negar Jesus. Você vai falar no microfone aí alto, eu nego Jesus? Não, com certeza não. Com certeza vai ser de pouquinho. Um erro, dois erros, às vezes um pecado, às vezes não confessa aquele pecado, uma desobediência aqui, depois começa constantemente a ficar desobediente, aí você está negando Jesus, né? Aí a gente está deixando de seguir de perto, a gente está deixando de viver com a verdade, nós começamos então a dar desculpas para Deus, né? A dar desculpas e a não mais conviver de tão perto assim com o Senhor Jesus, para que a gente não negue, para que a gente não minta, para que a gente não peque, porque quando a gente está perto de Jesus, o amor dele nos constrange, há um constrangimento dentro de nós, que nós sentimos o amor de Deus nas nossas vidas e aí a gente não consegue ficar longe, nem negar e nem mentir ou pecar, como muitos hoje têm feito, né? Perdendo a tranquilidade. As pessoas que se dizem cristã estão desanimadas, depressivas muitas vezes, né? Um poço de depressão que muitas vezes pode acontecer, mas quando você volta e vai se aproximando perto do Senhor Jesus, ele vai trazendo um refrigério para sua alma. Então, a pessoa pode estar com muito medo do que está acontecendo hoje aqui neste mundo, né, terreno aqui. A pessoa pode estar assustada, a pessoa vai estar estressada, a pessoa vai estar desanimada. Tudo isso vem acumulando nas nossas vidas e trazendo doenças.
E aí muitas vezes a gente pede para Deus curar, mas Deus, ao invés de curar, também pede para que a gente faça alguma coisa. Vamos pensar aqui num exemplo. Uma pessoa que está muito, muito cansado, sem conseguir dormir, está ficando estressado, está ficando ansioso, ansiosa, aí pede para Deus curar. E Deus coloca que a pessoa precisa também ter uma atitude aí, né? A pessoa precisa fazer o quê? A pessoa precisa dormir, né? A gente precisa dormir e se alimentar bem para ter um corpo sadio. Então, nós precisamos descansar. O nosso corpo físico precisa descansar. Nesses dias que eu disse que eu trabalhei aqui, fiz trabalhos forçados aqui em casa, muito esforço, carregar madeiras, vigas, caibros muito pesado. O músculo do meu antebraço ficou inflamado. Eu tô com muita dor no meu braço. Mas por quê? Porque eu esforcei demais. Quando eu parei, hoje já está melhor. Então, quando nós nos esforçamos demais, o nosso corpo sente. Então, a gente pedir para Deus curar, mas a gente continuar fazendo tamanho esforço e não descansar, nós também estamos violando o nosso corpo físico, né? E devemos lembrar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos buscar no Senhor, sim, cura, força, saúde, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Como é que a gente age aqui com isso, né? Como é que a gente tem feito? A gente pede calma, tranquilidade, mas a gente quer fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, se trabalha, quer trabalhar, atender todo mundo naquela hora, se conversa, se atende pessoas, fica tomando as dores ou atendendo muita gente, ou toma para si aquelas dores, não se faz necessário. Se nós atendemos, se nós conversamos com pessoas, a gente precisa ouvir e passar a entregar para as mãos do Senhor, né? Porque senão vai ficar um peso aqui. Aí a pessoa não consegue mais atender outras pessoas no outro dia. Então, aí vem mesmo o estresse, vem o cansaço, né? Muito forte. Então, você deve estar perguntando assim para mim, o que isso tem a ver com o texto lá da Bíblia que Pedro ficou seguindo Jesus de longe, negou Jesus, mentiu. Isso tem tudo a ver, porque se nós seguirmos Jesus de perto, se nós começarmos e ficar totalmente perto de Deus, se a gente desacelerar, vamos dizer assim, vamos desacelerar. Respire e para agora. Senhor, vou estar perto do Senhor. Vou estar orando, vou estar lendo a Bíblia, vou estar conversando a respeito do Senhor, a respeito do teu reino. Então, nosso espírito vai se alimentando. Então, nós estamos perto dele, a gente não está seguindo de longe. E se nós não estivermos seguindo de longe, então a gente não vai negar o Senhor Jesus. Negar como? Tem pessoas, gente, que se reúne para falar de todo e qualquer assunto, menos de Deus. Tem pessoas que falam de novela, de filmes, do que está acontecendo aqui nesse mundo agora, fala a respeito de vontades próprias, mas não fala a respeito do reino de Deus, não fala da Bíblia, não conversa dos princípios de Deus, das vontades que o Senhor tem para nossas vidas. E isso, então, faz com que a gente comece a ver que a gente está negando Jesus. Porque quando você não adentra as suas conversas, os seus assuntos, a palavra de Deus ou sobre a pessoa de Deus, a gente está deixando ele de lado. E tem pessoas que começam a mentir, dizendo até muitas vezes que canta, que ora, que está lendo a Bíblia em casa e não está. Às vezes está afundado lá em filmes e em novelas, em programas, em coisas que não traz crescimento nenhum espiritual. Então as pessoas começam a viver uma vida, um cristianismo sem vida, um cristianismo de repetição, um cristianismo que não vivifica, e nós precisamos vivificar.
Nós precisamos ser vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente acorda, por exemplo, vou perguntar para você, o que você faz quando você acorda? Você ora? Você se coloca diante de Deus ou você começa o dia na tua vontade própria? Você para ter um minuto com Deus ou não? Então, você está se afastando, está ficando longe de Deus, está ficando longe das coisas de Deus. Então eu digo para você, ei, você aí, você precisa começar de novo. Você precisa começar a seguir Jesus de perto. Olha, vem cá, vamos, começa de novo. Começa de novo. Segue Jesus de perto. Não fica seguindo mais ele de longe, não. Você sabe por quê? Porque quando Pedro estava lá, seguindo de longe e mentindo e negando, o Senhor olhou para ele. O Senhor olhou para ele e ele viu que o Senhor olhou para ele e sabia que ele estava negando. E você? O Senhor está olhando para você agora, nesse momento. Como é que você está? Como é que o Senhor está te vendo? Como é que você pode olhar para os olhos do Senhor Jesus e dizer que você está seguindo Ele de perto, que você não está negando Ele com as suas atitudes, com o que você faz no dia a dia? Porque muitas pessoas negam o Senhor com coisas e atitudes que tomam no dia a dia. Então eu chamo você, vem seguir Jesus de perto de novo. Não fique longe do Senhor Jesus, não. Não siga Jesus de longe, não. Não é interessante para nós, é interessante para o diabo, mas para nós e para o Senhor Jesus não é interessante. Então eu convido você nesse momento a vir seguir Jesus de perto, lado a lado ali com Ele, ó, conversando, orando. Eu peço que você faça isso e eu oro por você neste momento, para que você tenha coragem de voltar a seguir Jesus de perto. Venha para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, faça isso neste dia. E a cada dia que você acordar, ore, clame e se coloque diante de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo você com essa palavra. Venha e comece a seguir Jesus de perto novamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.